Glória a Deus. Pode se sentar. A graça e a paz, meus irmãos. Que privilégio meu poder estar aqui com vocês. Acorrentados jamais. Gente, eu amo o nome dessa conferência. Acorrentados jamais. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Amém? Então a gente deve permanecer firmes e não nos submeter novamente a julgo de servidão, como o apóstolo Paulo aconselha em uma das suas cartas. Muito bem, pessoal, eu queria que você, sem mais delongas, abrisse a sua Bíblia comigo em Êxodo capítulo 33. Nós vamos ler a partir do verso 12, eu vou usar a nova Almeida atualizada, a versão, e eu quero só te posicionar onde que a gente está aqui, nesse texto. Nós estamos logo depois que Moisés desce do Monte Sinai, onde ele foi buscar as leis, e ele encontra o povo que havia feito um ídolo, um bezerro de ouro, e adora o ídolo. E depois desse episódio lamentável na vida do povo de Israel, o Senhor fala que não irá junto com o povo, porque o povo é um povo obstinado, e queria enviar o anjo dele adiante, na jornada que o povo tinha. E nós vamos ler agora a partir do verso 12. Moisés tinha o hábito de sair a encontrar Deus na tenda do encontro. O povo de Israel saía, ficava na porta da tenda, olhando Moisés se distanciando do acampamento, chegando na tenda do encontro, onde Deus falava com ele, cara a cara, né? Uma coluna de fumaça vinha e Deus falava com Moisés ali na tenda do encontro. E num desses encontros, a partir do verso 12, essa conversa está registrada. Moisés disse ao Senhor: eis que me dizes para conduzir este povo, mas não me disseste quem enviarás comigo. Disseste: eu conheço você pelo nome, você alcançou favor diante de mim. Agora, se alcancei favor diante de ti, peço que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti. E lembra-te que essa nação é teu povo. Deus respondeu: a minha presença irá com você, e eu lhe darei descanso. Então Moisés disse: se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Pois como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti, eu e o teu povo? Será que não é o fato de andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Olha que interessante. Deus falou: eu não vou com vocês. Vocês são um povo que, se eu andar no meio de vocês, eu vou destruir vocês. Aí se encontra com Moisés. E aqui Moisés, nessa conversa, gente, Moisés não está falando para o Senhor apenas como seu servo, mas está falando como seu amigo. Esse papo aqui é papo de amigo, gente. Quando você está persuadindo um amigo, tentando convencer um amigo, é isso que Moisés está falando aqui. Ele está sendo muito ousado em falar com Deus. Deus, eu sei que nós somos obstinados, eu sei que esse povo é duro de coração, mas se o Senhor não for com a gente está lascado. Se o Senhor não for com a gente não vai sair daqui. Porque o Senhor, é tudo sobre o Senhor. O Senhor, ele fala assim: se a sua presença não for comigo, não nos faça sair desse lugar, pois como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti, eu e o teu povo? Será que não é o fato de andares conosco? O que faz diferença desse povo dos outros povos é que o Senhor anda junto. Se o Senhor não andar conosco, nós somos como qualquer outra pessoa, como qualquer outro povo, que não te conhece, que não te serve. Não somos como o povo que o Senhor arrancou com mão forte do Egito. O Senhor executou juízo sobre os deuses egípcios através das pragas. O Senhor nos tira do Egito, nos traz para o Sinai para nos ensinar os seus estatutos. E eu sei, o povo pisou na bola, Senhor. Mas se o Senhor não andar conosco, quem somos nós? E aí, nesse argumento, o Senhor vai falando com ele. E no verso 17 ele diz: farei também isso que você falou, porque você alcançou favor diante de mim e eu o conheço pelo nome. Então Moisés diz: peço que me mostres a tua glória. Quer dizer, ele já estava ousado. Aí ele deu um passo a mais. Peço que me mostres a tua glória. O Senhor respondeu: farei passar
toda a minha bondade diante de você, e lhe proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar perto de mim, onde você ficará sobre a rocha. Quando a minha glória passar, eu porei você numa fenda da rocha, e o cobrirei com a mão, até que eu tenha passado. Depois, quando eu tirar a mão, você me verá pelas costas, mas a minha face ninguém verá. Gente, isso aqui é muito profundo. É muito profundo o que Deus está fazendo aqui. Vamos entender? Por que você crê em Deus? Como que chegou até você o conhecimento de um Deus criador de todas as coisas? Como que a gente ouviu falar de que um Deus criou todas as coisas e no 7º dia ele descansou? Como é que nós viemos a crer que Jesus é o Filho de Deus que veio para nos reconciliar com Deus, porque nós em nós mesmos não tínhamos condições de caminhar com Deus? Nós sabemos tudo isso através do Pentateuco. Quem escreveu o Pentateuco? Moisés escreveu o Pentateuco. Então presta atenção, quando Moisés vai estar com o Senhor no Monte Sinai, e o Senhor começa a contar para Moisés os seus feitos, as suas obras, e o que ele deveria escrever nas tábuas da lei, o Senhor, ele fala com Moisés tudo o que aconteceu, ele conta para Moisés. Aí a gente entende o plano de Deus antes de Moisés ir lá libertar o povo do Egito. Você se lembra que Moisés foi colocado num cesto e foi parar na casa de Faraó? Por que ele foi parar na casa de Faraó? Se ele tivesse ficado no arraial hebreu, ele ia crescer como um escravo. Na casa de Faraó, ele cresceu como um príncipe, tendo acesso a toda a ciência e conhecimento dos egípcios. Então presta atenção, os egípcios eram elite de conhecimento daquele tempo. Até hoje, a gente vai nas pirâmides e fala: como é que esse povo fez isso sem guindaste? Quem que empilhou essas pedras? A gente chega, tem gente que fala que foram extraterrestres. Tamanha magnitude de uma pirâmide. E hoje a gente vê a velharia da pirâmide. Cada face da maior pirâmide, a de Quéops, era coberta de pedra preciosa, e o topo dela era de ouro maciço, 9 metros de ouro maciço. Você já pensou no esplendor? E era um túmulo. As pirâmides nada mais eram do que túmulos de reis. Então, quando você vê o papiro, como os egípcios criaram o papel, então você entende que ele foi levado para o palácio para aprender, para ser treinado para aquilo que Deus haveria de fazer através dele. Não apenas libertar o povo, seu povo do Egito. Deus já havia prometido isso 400 anos antes. Deus fala para Abraão: eu vou levantar através de você uma nação, depois essa nação vai habitar o Egito, e eles ficarão lá por 400 anos sendo escravizados, e depois eu vou tirá-los com mão forte do Egito. É desse povo que vai vir o Messias Redentor de toda a humanidade. Estou resumindo a história. E a palavra que nós lemos hoje, a gente entende que foi Deus que fez isso, foi porque Deus entregou essas escrituras e esses ensinamentos para Moisés. Então Moisés escreve Gênesis, Êxodo, Levítico e Números. Deuteronômio. 5 livros. E nesses livros você vê o caráter de Deus expresso, o que ele queria que o povo fizesse, como ele queria. Ele conta como tudo começou, ele conta como ele tirou o povo do Egito, ele conta como ele queria que o povo se comportasse, ele dá lei e estatutos para o povo, e ele chama o povo para o Sinai e se apresenta para o seu povo. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó, agora vai ter que se apresentar para a descendência de Abraão, Isaac e Jacó, e diz: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Não terás outros deuses diante de mim. Aí o que o povo faz? Faz um bezerro de ouro.
O primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Mas Moisés demora. Deve ter morrido. Gente, a gente tem pressa de pôr outra coisa no lugar de Deus na nossa vida. Gente, o trono do coração humano nunca fica vazio. Se Deus não ocupar o centro da sua vida, outro Deus vai se assentar no trono do seu coração. A internet, a tecnologia, a ciência, o original de Adão. O pecado original é sexo, o pecado original foi comer da maçã, lenda. O pecado original foi a desobediência e o distanciamento do homem de Deus, querendo viver a sua própria maneira e confiando na sua própria força. E a consequência da queda está aí até hoje. Esse é o pecado original. A nossa obstinação e insistência em nos tornarmos independentes de Deus. Quando a serpente vem tentar a mulher, ele diz assim: mas como é que Deus falou? Que você vai ser morta se você comer do fruto do conhecimento. Presta atenção no nome do fruto. O fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas é claro que você não vai morrer, você vai ser como Deus. O mesmo que levou Lúcifer à queda é o que ele sopra para a alma feminina no Éden. Vem, você pode ser Deus. E por que você quer ser Deus? Para não depender de Deus. Não existe relacionamento com Deus sem dependência dele. Se você está vivendo a sua fé independente, deixa eu te falar, você está vivendo para você mesmo, você construiu um Deus pessoal que você customizou. Esse não é o Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro é para ser obedecido, confiantes de que Ele sabe o que está fazendo muito antes da gente existir, e depois que a gente virar poeira cósmica, Ele vai continuar sentado no trono, mandando em tudo. É simples assim. E hoje se fala muito em liberdade, 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 liberdade. E quanto mais de liberdade a nossa sociedade fala, mais cativa ela está. Porque não existe liberdade fora de Deus. Mas quando nós buscamos a glória de Deus, e não a glória de Deus para sermos notáveis, mas para sermos dependentes, aí tudo muda. Deus fala com Moisés assim: Moisés, você não dá conta de ver minha glória não. Se você vê a minha face de fato, a sua estrutura de queda, o seu corpo mortal, não tolera o peso da glória. Gente, graças a Deus que o Espírito Santo traduz as nossas orações, né? Que a gente canta: vem com o peso da tua glória, me cobre. Ainda bem que o Espírito Santo vai traduzindo, sabe, Senhor, o que eles estão querendo dizer? Sabe, Eterno, eles estão querendo dizer o seguinte: vem com o seu poder de me convencer, de me curar, de me tratar, vem me encher da sua presença. É isso que eles estão querendo dizer. Não vai com o peso da sua glória não, senão não sobra nada. A gente é como criança fazendo aqueles desenhos para o pai e para a mãe, sabe como? Chega os patos com um bico desse tamanho, as perninhas desse tamanho, né? Ou então com as pernas gigantes, o biquinho. É pato. Peixe, faz um rabisco. O que é isso, filho? Peixe. Às vezes é isso que o Espírito Santo tem que fazer. Sabe o que é? Eterno. Esse aqui é peixe. Por isso que o Espírito Santo faz as orações com gemidos inexprimíveis, porque nós ficamos limitados depois da queda. Graças a Deus ficamos limitados, porque com uma mente usando só 10% a gente está fazendo o estrago que a gente está fazendo. Imagina se a gente estivesse na plenitude do download da graça de Deus, da inteligência que Ele deu ao homem. A queda nos restringiu, graças a Deus por isso, porque restritos a gente está fazendo muito estrago. Agora, você já imaginou seu corpo glorificado? Recebendo o download de tudo. Nossa, vai ser lindo demais, hein? Mas como é que a gente chega lá? A gente chega lá atingindo um outro nível de glória, nos esvaziando. É tão lindo que Deus fala para Moisés: eu vou te colocar na fenda da rocha, eu vou te esconder, e eu vou colocar a minha mão sobre você, e eu vou passar diante de você com toda a minha bondade. Toda a minha bondade.
A gente só está aqui, gente, porque o Senhor também tem nos escondido na fenda da rocha, que é Cristo, e passado diante de nós toda a sua bondade. É só a gente olhar para a cruz, que a gente vê expressa toda a bondade de Deus. E é pela cruz que nós nos relacionamos com Ele. É pela cruz, não pela nossa justiça ou pelas nossas obras. Aí eu quero que você vá comigo para outro texto, agora no Novo Testamento, 2 Coríntios 3. Antes de ler 2 Coríntios 3, você tem que saber que nessa segunda carta aos Coríntios, nós descobrimos que depois dos coríntios terem conhecido assim, alguns oradores eloquentes, uns caras bons no que estavam fazendo, mais ricos, mais eloquentes, eles passaram a desconsiderar o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi que apresentou o evangelho de Jesus Cristo aos coríntios, mas na segunda carta o apóstolo Paulo precisa descrever aos coríntios, porque os coríntios elegeram para si uns falsos apóstolos. E quem eram esses falsos apóstolos? Focados na sua própria glória e na sua própria virtude e poder. E aí a igreja de Coríntios começou a comparar o apóstolo Paulo, pobre, não muito eloquente. Como é que você sabe que ele não era eloquente? Porque o próprio Paulo fala isso em 2 Coríntios 11:6, ele diz assim: posso não ter a técnica de um grande orador, mas não me falta conhecimento. Deixamos isso bem claro a vocês de todas as formas possíveis. O que Paulo está falando? Eu não sou um grande orador, eu não sou eloquente, eu não faço vocês ficarem se sentindo flutuando, mas o que eu estou dizendo para vocês é a verdade, é o conhecimento da cruz de Cristo. Eu não estou pregando heresia e eu não estou pregando glória para mim mesmo. Então eu alerto a vocês contra esses grandes e falsos apóstolos, que são eloquentes, que são ricos, mas estão pregando um outro evangelho. Mas ele está exortando os coríntios, porque os coríntios deixaram isso entrar no coração deles. Por que eles se impressionaram com a glória humana? Por que eles buscaram para si apóstolos mais ricos, mais poderosos, e abandonaram o ensino do apóstolo Paulo, que era verdadeiro? Gente, a gente faz isso até hoje, é ou não é? Parece um irmãozinho aqui, com pouca oratória, mas está falando o poder de Deus, está falando a palavra de Deus, está falando a verdade, não está pregando heresia, não está pregando coisas da sua opinião, da sua leitura pessoal, mas está pregando o evangelho simples e eficaz de Jesus Cristo. E a pessoa fala: o irmãozinho é bom, o irmãozinho é bom. Mas se chega alguém eloquente, bem vestido, bonito, rico e profeta, a igreja lota. Mas às vezes é falso profeta. E essa história da gente se iludir com aparência e título, importância humana e seguidor no Instagram, vem de longos tempos, antes mesmo do Instagram. A gente gosta de gente que se destaca, mas nem tudo que se destaca é Deus que está destacando, gente. Nem tudo que é levantado é Deus que levanta. E qual que é o farol que a gente tem para entender o que é falso e o que é verdadeiro? O que é vil e o que é precioso? A palavra de Deus. Se a palavra de Deus está sendo pregada genuinamente, se é um evangelho que te convida à morte de você mesmo, te convida à confiança plena no amor de Deus, te convida à esperança vindoura, e não naquilo que o homem pode te proporcionar hoje, te convida a buscar mais o Senhor, e não ficar massageando o seu ego. Eu podia falar aqui uma palavra: vem, Deus vai te encher de glória, de virtude. Mas o filho dele, ele morreu na cruz. Quem gosta de glória e brilho é Satanás. Porque sendo tudo, não foi o suficiente para ele, ele queria mais, queria ser como Deus. E Jesus fez o caminho contrário. Sendo Deus, não julgou que o ser igual a Deus deveria ser algo a que ele deveria pegar-se, mas antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. E foi por isso que Deus o levantou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome. Você quer glória, meu irmão? Desce. Busca a humildade de Cristo. Viva em obediência ao Senhor. Deixa Ele te esconder na fenda da rocha e passar diante de você toda a sua bondade.
E foi nesse contexto dos falsos apóstolos, dos apóstolos superpoderosos, que o apóstolo Paulo escreve na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3. É uma carta até um pouco constrangedora e confrontadora. E eu vou ler rapidamente. Eu vou ler o capítulo todo, ele não é tão longo, fica comigo. Estamos começando outra vez a recomendar a nós mesmos. O apóstolo Paulo está falando com os irmãos da igreja em Corinto. Nós estamos começando a recomendar a nós mesmos. O que significa isso? Nós vamos confiar no elogio de uns para com os outros? Eu recomendo fulano, porque fulano é tão maravilhoso, tão rico, tão poderoso, se veste bem, tem uma bolsa de grife. Eu recomendo fulano, porque ele prega uma palavra poderosa, uma palavra que você sai animado. Sabe, uma palavra que você sai animado. Eu não estou aqui para se animar, meu irmão. Eu estou aqui para te exortar em amor, para que você viva uma vida abundante, e não porque você se torna um boneco de posto de gasolina. Você sai do culto assim, mas na quarta-feira você está assim, ó. A palavra de Deus te empodera mesmo. A palavra de Deus te levanta mesmo. E não só como boneco de neve, que é como boneco de posto. Você fica tudo inflado. Nossa, que palavra poderosa! Mas na quarta-feira você já está chutando o cachorro, brigando com a mulher, destratando os vizinhos. Isso não é poder de Deus. O poder de Deus muda a gente de dentro para fora. E apesar da gente estar todo o tempo esbarrando nas nossas dificuldades, a gente está caminhando de fé em fé, de glória em glória, até ser dia perfeito. Até aquele dia que nós o veremos face a face e seremos como Ele é. Estamos começando outra vez a recomendar a nós mesmos? Ou será que temos necessidade, como alguns, de entregar cartas de recomendação para vocês ou pedi-las a vocês? Vocês são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês manifestam que são carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isso é, nos corações. E é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Presta atenção, vou abrir um parênteses aqui, porque tem gente que até hoje não está sabendo o que isso está falando. Não é para demonizar a teologia, não, gente. Vai estudar a Bíblia, pelo amor de Deus. Porque senão qualquer falso ensino vai entrar como se fosse certo. O texto não está falando contra as Escrituras. Muito pelo contrário. Todo o tempo Jesus cita as Escrituras. Todo o tempo ele fala, conhecereis a verdade vos libertará. O ensino está sendo feito pelos apóstolos. O que o versículo quer dizer? A letra está se referindo à lei. E o que fala a lei mata? Nós não somos capazes de cumprir a lei. A lei veio como um aio, como uma preparação para que nós vivêssemos a plena luz do Espírito em Jesus Cristo. E o Espírito nos capacita a cumprir os mandamentos, a vivermos em santificação. A lei era apenas uma sombra do que haveria se manifestar. Mas nós, por nós mesmos, não conseguimos cumprir a lei. Então, o que a palavra está dizendo? A lei mata, o Espírito vivifica. O que está falando, gente? É que nós não somos capazes de sermos servos de Deus e aprovados por Deus nas nossas próprias condições. Nós não damos conta de cumprir a lei. Você anda certo um dia, anda certo 2 dias, anda certo 3 dias. Daqui 3 meses você chuta o balde numa situação séria, grave. O que está dentro vem para fora. Mas o Espírito vivifica. Ou seja, quando você anda com Cristo, o Senhor vai te mudando. Ele vai fazendo uma obra em você. À medida que você expõe a sua vida, o seu coração diante de Deus, à medida que você fala com Deus, como Moisés estava falando, quando você fala, Senhor, eu não quero isso em sua presença, Senhor, me mostra a sua glória, Senhor, eu quero ver a sua glória manifesta no meu caráter, eu quero mentir menos, eu quero adorar mais, eu quero ser menos fofoqueira, eu quero ser menos irado, eu quero ser mais cheio do Senhor. Quando você se expõe, quando você se arrepende, o Espírito de Deus faz essa obra em você.
E nós somos salvos por causa da obra de Cristo, não por causa da nossa obra. Por isso que fala que Cristo cumpriu toda a lei. Agora, uma vez que ele cumpriu, então agora a gente não vive sem lei. A gente vive sem lei agora. O gospel sem lei. Não, gente, deixa eu falar. Se a lei era excelente, Jesus coloca um padrão mais elevado. Ele fala assim, se antes você adulterava, agora, só de você olhar, você adultera. Se você desejou, já adulterou. O Senhor sobe o padrão. E o que ele está dizendo? Para você se esforçar mais ainda? Não, para você depender mais ainda. Para você chegar mais perto, porque sozinho você não consegue. Por isso que ele diz, a letra mata, mas o Espírito vivifica. O Espírito te empodera, a graça te capacita a não viver mais escravo do pecado, do desejo, da vaidade da lei, porque a lei produzia vaidade. E produz até hoje. Minha saia é no joelho. Não sou como essas meninas que andam de mini saia. Olha o orgulho aí. Olha o bafo da falsa espiritualidade aí. Confiado na lei, irmã. Quanto mais dependemos do Espírito, da obra do Espírito, mais Jesus vai sendo tecido em nós pela obra do Espírito. Vocês entenderam que a gente não tem capacidade? Que a nossa capacidade é nos arrepender e sossegar na obra que Deus quer fazer na nossa vida. É nos entregarmos nas mãos do oleiro e não ficar falando, eu quero uma asa maior, eu quero ser um vaso de prateleira mais alta, eu quero... Não. Eu quero ser o que o Senhor quer que eu seja. Eu me humilho diante do Senhor e eu me rendo diante do Senhor, porque sem o Senhor eu não posso fazer coisa alguma. Esse é um novo nível de glória. Esse é um novo nível de glória, a capacidade de se esvaziar. O nível mais poderoso de glória. Jesus dissipou toda a treva. Jesus nos reconciliou com Deus Pai. E Ele despojou os principados e potestades. Sabe o que é despojar? Tirar as armas. Despojou todo o principado e potestade na cruz do Calvário. E prometeu, eu ressuscitei, vocês vão ressuscitar também. Mas a gente se esqueceu da promessa. E a gente está buscando a glória humana. E aí, vamos continuar nesse capítulo, porque eu ainda não cheguei onde que eu quero aqui. É por meio de Cristo que temos tal confiança. Não é por nós mesmos que sejamos capazes. Verso 6, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Porque foi Ele que nos convenceu da justiça, do pecado, do juízo. Foi Ele que te atraiu para estar aqui essa noite. É Ele que te produz arrependimento no coração. É Ele que revela a face amorosa de Deus para você, o Espírito. Por isso Ele vivifica. E se o ministério da morte, cravado em letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fixar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Olha o que ele está citando aqui, o que nós acabamos de ler lá em Êxodo. Moisés foi exposto à glória do Senhor. E o texto diz que o rosto de Moisés brilhava, a ponto dele ter que colocar um véu no rosto, porque o povo ficava aterrorizado com o brilho no rosto de Moisés. E se isso foi glorioso, Paulo está falando, muito mais gloriosa é a obra do Espírito em nós. E ele continua. Pois neste particular, verso 10, o que era glorioso já não tem mais glória diante da glória atual, que é muito maior. O brilho que tinha na face de Moisés já não é tão glorioso diante da glória do Espírito que vivifica. É isso que ele está falando aqui. Porque se o que estava desaparecendo teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. A glória do rosto de Moisés se ia desvanecendo. Por isso Moisés cobriu o rosto, para que o povo não visse a glória desvanecendo. E nós fazemos a mesma coisa. A gente tem uma capacidade de crescer, mas não tem capacidade de diminuir. Você gosta de ser grande, mas não consegue mais ser pequeno. Se a gente cresceu tanto, a ponto de não querer ser pequeno, tem alguma coisa de muito errado.
Porque João Batista, o maior entre os profetas nascidos de mulher, disse que ele cresça e eu diminua. E não somos como Moisés, olha isso. Verso 13, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre o rosto para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo. Mas a mente deles se endureceu, pois até o dia de hoje o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança. Não foi tirado, pois só em Cristo ele é removido. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. É o que está acontecendo com o povo judeu até hoje. Eles estão ainda na antiga aliança, eles ainda estão esperando o Messias de Deus, porque eles não conseguem ver a manifestação da glória de Deus em Cristo Jesus. Quando, porém, presta atenção no verso 16, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Não libertinagem, liberdade. E todos nós com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Ao contrário de Moisés, nós somos convidados a deixar a máscara. Nós somos convidados a expor a nossa fragilidade, a nossa fraqueza. A assumirmos o nosso estado de dependência como seres humanos. Nós precisamos de Deus. E nós precisamos de, com o rosto descoberto, sem máscara, sem falsidade, sem espiritualidade fake, sem uma religiosidade mentirosa, sem se sentir melhor do que o outro porque é evangélico. Com o nosso rosto desnudado. Eu tenho minhas dificuldades. Hoje eu tive um ataque de nervos. E aí eu fico péssima depois. E eu olho para mim e falo, não acredito que eu ainda estou nesse estágio, Jesus. Não acredito que a minha Eva levantou desse jeito, Senhor. Não acredito que eu estou com essa raiva no meu peito ainda, Senhor. O lado bom disso, eu não tenho do que me envaidecer. Eu não tenho nada do que me gloriar, a não ser na cruz de Cristo, que renova sobre mim sua misericórdia todos os dias. É tudo sobre Ele, a glória é dEle, o poder é dEle, a majestade é dEle. E crescer no nível de glória é nos tornarmos semelhantes a Ele. E no nosso esforço nós não conseguimos, até para isso nós dependemos da obra dEle em nós. Por isso o apóstolo Paulo está dizendo aqui, nós com o rosto descoberto, contemplando a glória. Nosso problema é esse, a gente não contempla. Contemplar é nos aquietar e observar. E como é que você observa a glória de Deus? Você pode fazê-lo pela observação da natureza. Os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Quando você olha para um pôr do sol, você fica, uau. Quando você olha para a força das ondas, uau. Tem alguém que coloca limite nessa força, fala, não vai passar daqui não. Uau. Quando você olha um céu estrelado, pensar que Deus conhece cada uma pelo nome. Galáxias e galáxias, uau. Quando você olha para o seu próprio corpo, funcionamento do corpo humano. Uau! Uma mulher gestando um bebê, uma nova vida. Uau! Quando você contempla a palavra. Quando você lê as escrituras, não para dar o check religioso, para você se sentir maior do que o outro. Eu estudo, eu leio a Bíblia. Vamos estudar, gente, é importante a gente estudar. Mas para servir, não para se ver maior do que ninguém. A gente estuda teologia para servir. Servir. Carregar bandeja. A gente é carregador de bandeja. A teologia é uma bandeja. Aqui, ó, comida para vocês. Aqui, ó. Servo, garçom. Teologia faz da gente garçom. Muita gente está invertendo o negócio, a gente se envaidece com conhecimento.
se esquece que a gente só tem um cérebro que percebe as coisas pela misericórdia de Deus. E um simples diagnóstico pode mudar a realidade. Você perde o controle até de você mesmo. O Alzheimer está aí para provar que a gente não é nada. O câncer está aí para provar que a gente é pó. Então se apegue, meu irmão e minha irmã, àquilo que é precioso e não àquilo que é vil. Tem uma música do DT que fala assim: Tu és a minha coroa, Tu és a minha herança, Tu és a minha porção, Jesus, Senhor do meu coração. E essa letra, ela fala assim: eu quero seguir os teus passos, eu quero levar a minha cruz, eu quero deixar toda glória e louvor aos seus pés. O brilho desse mundo, toda a glória que ele tem, as tentações das trevas são só ilusão. Todo o poder dos homens, como névoa, passará. Mas a minha vida em ti está escondida. O Senhor é a minha força. O Senhor é a minha vitória. Com o nosso rosto desvendado, nós contemplamos a glória. E o mais lindo fica aí na última frase. Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Então, o novo nível de glória é nos parecermos mais com Cristo. É sermos mais mansos. Oh, Deus, me ajuda. Mais humildes. Mais servos. Cheios de autoridade, mas conscientes que essa autoridade não vem de nós mesmos. Ela vem de Deus e passa por nós, para a glória de Deus. Feche os seus olhos. O que você está buscando, meu irmão, minha irmã? Como nós gostamos da aprovação das pessoas. Quem não gosta? Nós não nascemos para ser rejeitados. O ser humano, ele tem necessidade de ser amado. Por isso Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para que esse amor nos curasse. E a gente ocupasse um novo lugar em Deus, como filhos de Deus, assentado com Cristo nas regiões celestiais. Mas a gente não está vivendo isso, gente. A gente vem para a igreja, assume as dinâmicas do grupo social chamado igreja, a igreja visível, mas a gente não entra na igreja invisível, naquela que será arrebatada, na noiva de Cristo. A gente muitas vezes se utiliza da igreja visível para a nossa própria glória. Se utiliza da igreja de Cristo para a nossa própria vantagem. Eu vou na igreja porque a igreja vai me ajudar. Eu vou para a igreja porque a igreja vai resolver o problema do meu filho que é drogado. E isso não está errado, gente. A igreja é um hospital. É para vir mesmo, do jeito que você está. Mas não é para permanecer como você está. É para, à medida que a gente conhece o Evangelho de Jesus, a gente entender que nós precisamos da totalidade de quem Deus é. E a maior necessidade que nós temos é nos tornar parecidos com Jesus. O Espírito Santo nos foi outorgado para formar Jesus em nós, para que todos nós vivêssemos como filhos de Deus. Ah, mas Jesus era Deus, né, Helena? Mas ele venceu o pecado como homem. E se ele venceu como homem, nós podemos vencer também. A gente não está vencendo, porque a gente se apega ao nosso orgulho. A gente se apega ao nosso ego, a gente se apega à nossa preferência, a gente se apega àquilo que os homens valorizam. E aí, é aquela dificuldade para Cristo ser formado em nós. E muitos nem nascem de novo. Ficam na igreja há anos, sem conhecer Cristo.
O novo nível de glória é nos tornarmos semelhantes a Cristo. E isso é impossível na força do nosso braço e esforço. Eu vou repetir, Jesus veio porque nós não poderíamos salvar a nós mesmos. A gente tentando acertar, a gente fracassa. A gente tentando fazer o nosso melhor, a gente fracassa. E a gente precisa de abaixar nossa bola e dizer para o Senhor: Senhor, eu quero um novo nível de glória. Eu quero ser mais parecido com Jesus. Eu preciso ser cristão de verdade. Eu preciso ser uma manifestação da tua face nesse mundo. Eu preciso ser uma manifestação dos seus braços, das suas mãos. Eu preciso de fato ser corpo do Senhor e me importar com aquilo que toca o seu coração. Nós somos cristãos, mas não estamos nem aí para as crianças que estão sendo dizimadas com falsas ideologias, que estão sendo abusadas sexualmente, às vezes dentro do seio da própria família. Não vou denunciar porque eu vou criar um problema, e você consente com o abuso, quando você não é o abusador. Deus tenha misericórdia. A dignidade de uma nação está diretamente ligada, proporcionalmente ligada a como a infância é cuidada. Nossas crianças estão sendo abandonadas, escravizadas, prostituídas, molestadas sexualmente e emocionalmente, acorrentadas dentro de potes e de baldes. E quando a gente fala de que a gente precisa de ajudar as crianças, que a gente precisa de fazer alguma coisa, e que a gente vai fazer um programa na igreja para ajudar os pais a discipularem seus filhos, aparece meia dúzia de gato pingado. Mas se vem um cantor pop, lota, tem gente saindo pelo ladrão. Que evangelho é esse? Que não se importa com o que Deus se importa, que não pulsa na mesma frequência do eterno, que aplaude agora. Tem muito pop gospel. Tem muito pop gospel porque tem culto a eles. Tem plateia para eles. Eu conheço gente séria, que começou bem, que começou com um coração humilde, servo, mas começou a acreditar nos elogios que recebeu. Nossa, Deus te usa, hein? Você é grande na terra, hein? Você é um grande homem de Deus. Você é uma grande mulher de Deus. Grande é o que morreu na cruz. Nós somos todos alunos. Nós somos todos pequenos. Grande é aquele que nos reconciliou com Deus Pai. Grande é aquele que derramou o sangue. Grande é aquele que renova sobre nós as misericórdias todas as manhãs. Grande é o Senhor. Nós somos servos. Mas Satanás continua enchendo a nossa alma de engano e nos seduzindo. Serás como Deus. Eu quero ser como Deus. Na humildade, na paciência, na mansidão, no amor. Queira ser a Deus, queira ser como Deus, no que a gente precisa ser como Deus. Porque o que desejou ser como Deus na sua glória e poder, terminou como Satanás. Senhor, nós oramos ao Senhor nessa noite bendita. Foi a sua mão que nos reuniu aqui. E é pela sua misericórdia. A gente pode até pensar que foi convidado, porque alguém pagou, porque a gente escolheu vir. Na verdade, o Senhor nos atraiu e nos reuniu com um propósito que é maior do que qualquer um de nós nessa sala. Nós não queremos usar véus no rosto, Senhor, para fazer as pessoas acreditarem que a gente é mais espiritual do que a gente realmente é. Mas queremos caminhar diante do Senhor, como o apóstolo diz, com o rosto sem venda, sem máscara, para que todos vejam a obra que o Senhor está fazendo em nós, imperfeitos,
mas contemplando a sua glória e virtude, até que Cristo seja formado em nós. Nos afasta da hipocrisia, Senhor. Nos afasta da falsa espiritualidade. E nos afasta de buscarmos a nossa própria glória e promoção do nosso próprio nome. Nos perdoa. E ajusta o nosso coração ao teu coração. Nos faz amar o que o Senhor ama. Nos faz enxergar o que o Senhor enxerga. E nos leva a sermos resposta nessa geração, como Jesus é resposta para nós todos os dias. Toma nossa vida, Senhor, nosso coração, nossa casa, nossa família. E na nossa limitação e imperfeição, manifesta a tua glória, poder e virtude. Para que todos saibam que somos vasos de barro, mas que o tesouro que carregamos é o Senhor. Para que a excelência do poder seja do Senhor e não nós. Nos perdoa a vaidade, nos perdoa as disputas, nos perdoa, Senhor, os projetos de conquista pessoais, a construção de impérios ao invés de cooperação com o reino. Nos ensina, Espírito de Deus, que pelo teu poder sejamos convencidos e que enxerguemos virtude e valor onde ela realmente está e não nos status que o mundo dá. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Glória a Deus.